Se você gosta do Notion e é viciado em ser produtivo, eu te entendo. Existe toda essa pressão de que você precisa ser produtivo, fazer mais em menos tempo. Aí a galera descobriu o Notion e coloca a vida inteira no Notion, coloca os negócios no Notion, coloca o trabalho no Notion, coloca a namorada no Notion, coloca o cachorro no Notion, enfia tudo no Notion e a gente sabe onde isso vai dar. Esse vídeo é diferente. Eu vou te falar sobre assuntos profundos de produtividade sem te mostrar a tela do meu computador e te mostrar, clica aqui, clica ali, tem essa nova ferramentinha aqui, tem essa nova atualização do Notion aqui e tal. Esse vídeo não é isso hoje. E no final dessa conversa você vai ter uma dica, uma única dica, que vai mudar tudo. Independente da ferramenta que você está usando, existem 3 componentes básicos em relação à produtividade. O primeiro componente básico é você ter um sistema. Tá, mas o que é esse sistema? Como assim um sistema? Não, eu não estou falando de sistema de programa. Eu estou falando de sistema como estratégia para usar um software de produtividade. E não simplesmente sair colocando tudo dentro de uma ferramenta. O Notion, por exemplo. Então, muita gente acha que você sai colocando tudo dentro do Notion. Você coloca a vida inteira lá, você coloca todas as suas tarefas, todas as questões suas de calendário, você coloca várias anotações, você vai enfiando tudo infinitamente no Notion e a pessoa acha que está sendo produtiva por causa disso. E ela não tem um sistema, ela não tem uma estratégia de como inserir, onde inserir, de que forma inserir e depois como consultar esses dados e qual o tempo que você passa na ferramenta de produtividade, no Notion, por exemplo. As pessoas não têm uma estratégia, elas não têm um sistema definido. Eu vou te dar um pequeno exemplo, já que a Copa tá chegando, né? Eu não gosto de futebol, não tenho time, não torço pra nenhum time. Muito mal eu assisto jogos da Copa, provavelmente eu nem vou assistir a Copa, mas não se ofenda com isso. Cada um tem as coisas que gosta e tá tudo certo, vamos ser felizes. As pessoas que usam o Notion, por exemplo, mas não têm um sistema bem sólido definido, é como se elas tivessem um time e elas vão pro campo. O jogo começa, todos os jogadores desse time tá lá, cada um sabe a sua posição, goleiro, atacante, etc. Porém, esse time não tem uma estratégia de jogo. Ou seja, o time está lá, todo mundo tá lá, todo mundo tá com a camisa vestida, todo mundo sabe que posição ocupa no campo, porém não tem uma estratégia de jogo, de ataque, de defesa e etc. Então provavelmente esse time vai perder, a não ser que o outro seja pior ainda, mas eu acho que você entendeu. Não adianta usar ferramentas de produtividade sem estratégia. E eu não sei se é o seu caso, mas pode ser que você esteja usando várias ferramentas, o Notion, por exemplo, e tal, Evernote, seja lá o que você estiver usando. Você tem toda a sua vida lá, você é organizado, mas às vezes nem tem resultado. Você não está vendo as coisas mudar, ou você se sente cansado e frustrado. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. Agora, só para deixar claro, né, o que seria exatamente esse sistema é você ter as suas coisas estruturadas em lista de tarefas, calendários, databases, né, os bancos de dados, e você conseguir ter uma estrutura bem definida, bem organizada, com estratégias de inserção e consulta. Então, o número 1, você precisa ter um sistema definido. O número 2 é organizar o seu tempo. Então, não adianta nada ter um sistema robusto de produtividade com um software alienígena de produtividade e você não sabe organizar o seu tempo. Não adianta de nada. Você vai acessar o seu software, você vai acessar o Notion e etc. E você vai perder o seu tempo e até achando que você está sendo produtivo. Isso é que é o pior. Que quando a pessoa não usa ferramentas de produtividade, quando a pessoa não tenta nem ser produtiva, ela sabe que não é produtiva. Agora, o problema é quando você usa tudo isso, você assiste todos esses canais de produtividade, assiste vários vídeos sobre Notion, sobre Evernote, qualquer outras coisas, como ser produtivo, como organizar o seu tempo, e você às vezes está fazendo errado, e você acha que está fazendo certo. Esse é o pior de todos. Pode ser que você fique anos fazendo as coisas erradas, achando que está fazendo certo, e você não vai entender que você está fazendo errado. Então eu te faço uma pergunta, como que você está priorizando o seu tempo? Essa é a questão. Então não adianta você entrar no Notion, ter todas as tarefinhas bonitinhas,
trabalhar 10 horas por dia nas suas tarefas, cumprir um monte de tarefas, fez um monte de coisas nos seus bancos de dados, você é super organizado, mas está fazendo as tarefas erradas. Você está fazendo o que você não devia estar fazendo, você está dando atenção a coisas que não devia, você está desperdiçando o seu tempo com tarefas que você acha que é legal, que você acha que você devia estar fazendo, mas não vão te levar a lugar nenhum. E o pior, nesse caso, você pode até estar sendo produtivo, mas você está sendo produtivo nas coisas erradas, no caminho errado. Agora, não existe caminho certo ou errado. Na verdade, existe o caminho certo para você. Então, pode ser que você não esteja indo na direção correta para você. Não que essa direção seja errada para todo mundo. E outra coisa, mesmo que você tenha um sistema de produtividade e você esteja priorizando o seu tempo, você está com o seu tempo organizado para fazer as coisas que realmente devia. Agora tem uma outra questão. Aquela parte mais importante do seu trabalho, o trabalho que eu falo é das coisas que você tem que fazer, tem que ser feita de forma ininterrupta. Como assim? Você tem que ver no seu dia qual é a parte do seu dia que você vai ter várias horas de trabalho ininterrupta. E você vai colocar a parte central do seu dia, você tem que encaixar essas tarefas importantes nesse período que você não vai ser interrompido. Porque também não adianta nada, você tá até fazendo algo que devia, tá fazendo algo importante, está sendo organizado, mas você tá fazendo essa tarefa quebrada em várias partes do dia, ou com várias coisas acontecendo que te tira a atenção, te tira o foco daquele realmente deep work, aquele trabalho de forma extremamente concentrada. Você não consegue evoluir se você ficar na tua sem ser interrompido. Sem ser interrompido ou pelas pessoas da sua casa ou pelos seus amigos de trabalho que na maior boa vontade falam com você ali, estão ali junto com você, querem até te ajudar. Porém, quando você está fazendo algo extremamente importante, você não pode ser interrompido. Agora, a gente entra no componente número 3, o componente básico da produtividade, que é a acessibilidade dos sistemas. Como assim? Você tem um sistema, certo? Você organiza o teu tempo e prioridades para poder trabalhar usando esse sistema. E agora o número 3, esse sistema precisa estar facilmente acessível para você. A gente precisa eliminar todas as barreiras que te impede ou te dificulta de acessar o sistema que você tem e inserir ou coletar dados. Tá, mas como assim? Você tem que pensar no seguinte, olha, existem tarefas, existem ideias, existem projetos e entre outras coisas, existem esses componentes e você precisa fazer com que esses componentes sejam facilmente acessados, seja via Notion ou Google Keep ou To-Do List, seja lá o que for. Você não pode demorar mais do que 5 segundos no máximo para conseguir acessar exatamente aquilo que você precisa para poder inserir ou coletar as informações que você precisa. Então, não necessariamente você vai precisar usar um software só. Por exemplo, o Notion, ele é ótimo, ele é excelente. Porém, quando eu estou no meu celular, quando eu estou fora do meu computador, quando eu preciso cadastrar uma tarefa, colocar uma ideia, anotar uma ideia que eu acabei de ter, ou alguma coisa assim, o aplicativo do Notion é lerdo, demora para abrir, demora para chegar no local, na página que eu realmente preciso colocar aquela ideia que eu acabei de ter, ou aquele projeto, ou aquela tarefa, seja lá o que for. Isso demora alguns segundos ali muito preciosos. Nesse caso, o que eu faço? Eu uso o Google Keep, que eu clico e em 1 segundo o aplicativo abre com umas notas assim, colorido, assim, muito simples, anotações básicas mesmo, como se fosse um bloco de notas, para eu simplesmente digitar aquilo que eu preciso tirar da minha cabeça imediatamente, antes que aqueles segundos preciosos que eu estou levando para abrir um aplicativo mais complexo, a minha ideia vai acabar sumindo. Eu esqueço das minhas ideias muito rápido. Então a gente precisa eliminar a fricção, eliminar os obstáculos que te atrasam a você acessar todo esse sistema maravilhoso que você tem de produtividade. E isso às vezes significa usar outros programas mais simples, dependendo do contexto da onde você está. E a gente pode até não estar falando do mundo digital.
Por exemplo, você tem que ter um local simples, de simples e fácil acesso no seu computador, você tem que ter um local de fácil e simples acesso no seu celular, e caso você não esteja nem no seu computador ou no seu celular, você precisa ter um local, alguma coisa, para que você possa anotar alguma coisa. Então vamos supor, se você dorme longe do seu celular, o que seria uma ótima ideia. Então você não está no seu computador, você não está no seu celular, mas porém você está tentando dormir, porém aquela ideia, aquela coisa que você precisa fazer ou que você quer fazer, é uma ideia, é uma tarefa, seja lá o que for, está te incomodando. Então o que você precisa fazer? Colocar um bloco de notas físicos e uma caneta ali do ladinho da sua cama, para quando alguma coisa vier na sua cabeça, você anotar. E agora, eu te falei, lá no início, eu te falei que eu ia te falar uma dica, e só uma, muito importante. Que tal você fazer um planejamento anual das suas metas, dos seus objetivos, aquilo que você quer fazer, e ser produtivo de verdade baseado nisso? Ou seja, ter uma estratégia e não ficar só usando um monte de ferramentas e métodos e ficar completamente perdido. Lembra da estratégia? Que a gente tem que ter uma estratégia, que a gente tem que definir um sistema? Então a gente falou de 3 coisas: o sistema, a organização do teu tempo e a acessibilidade. Só que para isso a gente precisa ter estratégia. E por que não, já que a gente está chegando agora aqui no final, a gente vai ter mais um ano inteiro pela frente, já estamos chegando, você ter um planejamento anual. Nesse vídeo aqui você vai ter o meu planejamento anual simples, fácil e rápido. E última coisa, você bem que podia curtir esse vídeo por gentileza.